para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente está por aqui trazendo informações importantes para você. Hoje nós vamos falar sobre pré-natal de alto risco, com a professora de Medicina da UFRR, Cíntia Dantas, especialista em saúde da mulher. Ela vai falar sobre a importância do pré-natal de alto risco e os cuidados essenciais para gestantes. Recentemente, ela ministrou aula aberta sobre estratificação de risco pré-natal, que está disponível no canal do Telesaúde da Universidade Federal no YouTube. Seja bem-vinda, doutora Cíntia. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A doutora Cíntia possui ampla experiência em saúde da mulher, atuando em áreas como pré-natal, prematuridade, cirurgia ginecológica e parto. Doutora, para a gente começar, gostaria que a senhora contasse um pouco da sua trajetória na medicina e como surgiu o interesse em trabalhar com saúde da mulher. Eita, perguntas intensas. Uhum. Então, eu me formei no Rio Grande do Norte, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e no final da faculdade, o que eu via das especificações em saúde, né, eu via saúde do homem, saúde da criança, do idoso, mas eu adorava estudar as doenças relacionadas à saúde da mulher. E foi 2 meses antes da formação, da minha formatura, que eu decidi que eu queria estudar mulher. Eu queria estudar e trabalhar com mulheres. E eu gostava das emergências, que o parto top, nossa, sabe? Eu adoro as emergências e gostava muito de obstetrícia já na época. Aí depois eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia, também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E fiz a subespecialização, que hoje chama área de atuação, na medicina fetal lá, na época. Em 2006, aí eu terminei esse combo. E vim para Roraima, e em Roraima, quando eu comecei a trabalhar aqui, perguntaram, né, na minha admissão, onde você quer trabalhar? Eu fiz, eu quero trabalhar na enfermaria de gestação de alto risco e eu quero ficar nos plantões. E aqui, aí depois eu fui fazendo pós-graduação para me atualizar em medicina fetal e junto com a direção do centro de referência na época, a doutora Marília Pinto, a gente montou o ambulatório de medicina fetal, que em 2016, que no SUS, até onde eu sei, é o único da região norte. E montamos as investigações fetais, né, de bebês com doença, intraútero, bebês gemelares, enfim, as vigilâncias. E continuo, assim, ensinando gestação de alto risco, aprendendo gestação de alto risco, porque é uma mudança. O que eu fiz em 2003 e o que eu faço agora em obstetrícia, muita coisa mudou. E essa como eu digo para o meu marido, essa é a minha paixão. Que bom, ainda bem que existem pessoas assim como a senhora, porque se dependesse de mim, eu ia sair correndo de uma emergência. Ainda bem, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E para a gente focar no tema, o que caracteriza uma gestação de alto risco? Uma gestação, toda gestação, a inferência que a gente faz durante a consulta é que ela pode ter risco. Então, gestação de alto risco são as pacientes que têm alguma doença de base, alguma patologia pessoal ou do feto e que precisam de mais cuidados do pré-natal. E o sistema de saúde, para se adequar a essas especificações, ele faz um fluxo de estratificação, porque eu não posso dizer que todo mundo tem que fazer tudo na gestação. Então, pacientes de baixo risco vão fazer menos itens, menos consultas ou menos exames do que pacientes de alto risco, que depende da patologia, né, da doença de base dela. E quais experiências na sua carreira aproximaram mais do acompanhamento do pré-natal e das gestações de alto risco? Quais experiências? Que te aproximaram mais desse acompanhamento de gestações de alto risco? A gestação, assim, em si, né, já me aproximou inicialmente entre 2000 e 2010, mas 2011, o que me aproximou verdadeiramente, assim,
do desejo de melhorar o pré-natal, diminuir prematuridade, mortalidade materna, risco, foi quando eu tive meu filho, né? Que meu filho nasceu, eu fui uma gestante de alto risco e tive, meu filho se chama Vinícius, e eu tive um filho prematuro na nossa maternidade. Por uma prematuridade que era da minha doença de base, que a gente tentou evitar e tal, conseguiu chegar até 33 semanas e 6 dias. Então, vivenciar todas essas fases e vivenciar os outros como mãe de prematuro me fez ter uma visão mais intensa, digamos assim, do processo. Viveu na pele, né? Na pele. E essas doenças de base, né? Quais são as doenças ou condições pré-existentes mais comuns que transformam a gestação em alto risco? A mais comum hoje mesmo é diabetes gestacional. Porque a Organização Mundial de Saúde, ela mudou o conceito do diabetes gestacional, e esse conceito mudou 4 vezes nos últimos 20 anos, uma classificação. Então agora, para quem está ouvindo, por favor, preste atenção. Toda gestante, inclusive quem está organizando a mídia aqui, uma gestante com a glicose maior ou igual a 92, com jejum de 8 a 12 horas, ela tendo realizado o jejum, ela é considerada diabetes gestacional. E por que esse rigor? Porque nossa alimentação mudou e aumentou o número de obesos. E a finalidade, como eu digo para as pacientes, é assim: nós estamos fabricando o alicerce do neném. E se eu estou fabricando o alicerce, quanto melhor esse alicerce em relação à glicose, menos o risco da obesidade futura, infarto, enfim, futuro. Então, diabetes, pré-eclâmpsia ou pressão alta da gestação, as hipertensões da gestação. As outras, elas ficam em menor proporção. Como, por exemplo, hoje a gente tem a pessoa que fuma, né? Se eu fumo, eu gestante fumo, o que tem menos, graças a Deus. Mas eu tenho o meu irmão que fuma, o meu marido que fuma, e eles moram na mesma casa. Eu sou tabagista, eu sou uma gestante que fuma. Logo, eu tenho mais chance de ter um bebê de restrição de crescimento, que é o bebê mais magrinho, e, portanto, esse bebê, no final da gravidez, quando o restrição de crescimento, tem mais risco de óbito fetal dentro da barriga. Então, o tabagismo passivo, ele é pouco contabilizado, sabe? A gente encontrou 20% das pacientes pesquisadas em 2023 tinham tabagismo passivo, 20% das gestantes de Roraima. Então, tem esse, que é a restrição de crescimento, e as outras são epilepsia, durante a gravidez, o bebê que tem alguma malformação, alguma doença cardíaca. Aí, em frequência, esses outros itens são menores. Eu fui uma criança fumante passiva, que era meu pai, meus tios, e pior, eu tinha bronquite. Difícil ficar boa. Por isso, né? Então, é o processo. Mas, assim, o cigarro é uma história, né? Uma história da sociedade. Era chique fumar. Era. Então, a história da sociedade agora, a gente não fuma, a gestante raramente fuma, ou ela para de fumar quando ela é engravida, mas não se está atentando ao tabagismo passivo. Por exemplo, eu divido minha sala no meu ambiente de trabalho com alguém que fuma e eu estou grávida. Essa pessoa, idealmente, tem que trocar de setor, porque ela está fumando. E a gravidez costuma ser um período de muitas mudanças físicas e emocionais. Quais são os principais desafios que a gestante enfrenta nesse processo? Em 20 anos foram vários desafios, né? São 22 anos de obstetrícia. Hoje eu vejo que a gente tem que entender que o processo gestacional e o processo de nascimento é uma coisa natural. Nós, Homo sapiens, nós vamos engravidar e parir conforme a nossa espécie. O pré-natal não é o foco de fazer ter doença. O pré-natal é o foco para vigiar se está tudo bem. O foco é esse. Em pacientes que têm acesso. E nós temos várias realidades de obstetrícia no nosso estado, no nosso país. Então, nas pacientes que têm acesso, é o equilíbrio do pré-natal.
exercício físico faz parte do pré-natal. Então, é um desafio convencer uma buchuda que ela tem que fazer exercício. Minha Nossa Senhora. No interior, não necessariamente no interior, nas regiões que há limitação da assistência pré-natal, é ter pré-natal. Uhum. E ter pré-natal, enquanto instituição, né, que nós estamos aqui numa rádio da Defensoria, enquanto pré-natal, não é ter consultas e começar cedo somente, é ter acesso. Uhum. Então, nossas pacientes de distâncias, interior, indígenas, as que não querem ou as que nem sabem que é para fazer, porque nem todo mundo entende que é para fazer, elas não estão fazendo exames laboratoriais. A gente estudou, eu faço pesquisa em pré-natal, não é com o grupo da faculdade, em 2013, nós classificamos o pré-natal de Roraima como em gestantes que fizeram o mínimo necessário na gravidez, olhando e contabilizando, checklist do cartão de gestante. Uhum. Então, na época, eram 2,8% de gestantes de Roraima, 4 mil gestantes avaliadas, 3.700 e alguma coisa. Fizeram o pré-natal classificado como adequado em 2,8%. Só isso? Sim. Meu Deus. Que são 2 hemogramas, 2 exames de urina, 2 testes para sífilis, que na época era o VDRL, os critérios da época. Uhum. Aí nós pegamos esses critérios da época e colocamos esses critérios, que são novos agora, mas colocamos como se eu tivesse em 2013, em 2023. Uhum. Será que evoluiu? Então, a expectativa foi de 4,2% que fez adequado. Por quê? Porque os exames laboratoriais estão limitados. Nossas gestantes precisam melhorar isso. O acesso a exame. E foi uma das coisas que eu comentei na palestra, né? Porque eu não posso pensar numa gestante indígena que mora numa comunidade indígena lá no Iramutã, que ela vá colher o sangue, volte, pegue o resultado. E então, pro médico. A tecnologia tem que ser teste rápido para o máximo de coisas que puderem ser feitas. Uhum. Não são os exames tão ideais quanto o exame sérico, que é o que colhe no sangue, mas em não ter nada e ter alguma coisa, então tem que ser adaptado. Então, isso é uma preocupação É uma preocupação dessas pesquisas, né, que eu e o meu grupo de trabalho, a gente tem feito sobre qualificar o pré-natal. Melhorou em número de consultas. Em 10 anos, o nosso pré-natal melhorou em número de consultas e melhorou em 20% na idade gestacional que a gestante começa. Que é quanto mais cedo, melhor. Quanto menos de 12 semanas. Então, era 40%, Roraima, aí agora é 60%. Então, isso foi bom. Mas, em compensação, laboratorialmente, a gente tem que promover acesso nas unidades. Deve chegar bastante gestante já parindo lá na maternidade que não passou por nenhuma consulta, né? Sim, eu não sei o número, particularmente. Hoje eu não trabalho mais na maternidade, né? Mas eu não sei exatamente se são 10%, 5% do total, sabe? Mas hoje é mais raro a gente ter gestante que não fez nenhuma consulta. Uhum. É mais frequente a gente ter gestante que não fez exames. Uhum. Aí eu não consigo prevenir sífilis, por exemplo, do bebê, né? E passa para o bebê na hora do parto, né? Pode passar na gravidez e no parto. Assim como a toxoplasmose, né? Que agora há 2 anos, 2022, começou a fazer parte do teste do pezinho também para toxoplasmose. Tipo assim, uma nota técnica do Ministério da Saúde dizendo que tem que ter sorologia para toxo no pré-natal. Uhum. E para as mulheres que já tiveram complicações em gestações anteriores, como pré-eclâmpsia ou parto prematuro, como que o pré-natal deve ser conduzido? Se ela teve pré-eclâmpsia na gravidez anterior, ela é alto risco na nova gestação. Ponto. Tipo assim, eu tô na primeira consulta pré-natal, atendi Ana, segunda gestação. Na gestação anterior, ela teve pressão alta com 32 semanas e o bebê nasceu de 33 semanas.
Aí, quando foi 3 anos depois, ela engravidou de novo. A Iana já tem uma história. Então, A segunda Ana, é mais perigosa ainda? É. E a Iana, ela é gestação de alto risco. Eu não preciso de tecnologia para dizer isso. Eu só preciso conversar, ver a história dela, aí ela é compartilhada. Hoje a gente não fala mais encaminhada. Na verdade, eu não posso eliminar a consulta da unidade básica, porque ela é muito importante. E ela mora perto da casa, né? A unidade é perto, então ela falta menos a unidade básica na consulta. Aí ela soma a consulta da atenção primária com a atenção especializada. E durante a gravidez, quais sinais devem servir de alerta para procurar atendimento imediato? Sangramento em grávida é um fato. Gestante que sangrou, ela precisa de atendimento de urgência. O sangramento, às vezes a gente fica com medo, né? Porque catastrofiza, né? Então, desespera. Mas, tipo assim, eu namorei hoje. Aí, eu posso falar qualquer palavra aqui. Perfeito. Aí tem namoro, piroca periquita. Tchan, bateu lá, o pênis bateu no colo do útero. Pode ter raio de sangue. Aí, raiozinho de sangue após a relação sexual, em geral, com 24 horas não tem mais nada. Porque o colo do útero ele é como a mucosa assim, interior do nosso lábio, que ele é muito friável ao trauma. Ele é muito vascularizado. Porque né, o povo, quem fabricou essa bucha é sabido, né? Acaba lá de cima. Ele fez tudo muito perfeito para poder dilatar depois. Ficar cheio de água e facilitar a dilatação. Então, esse seria uma das razões de eu refletir. Será que foi por causa do namoro ou não? A bolsa estourar, que é o líquido escorrer na perna. A líquido que escorre na perna transparente. Isso, a bolsa estourou, mas não é desespero. Mas o líquido que escorre mesmo, a bolsa estoura. E é esverdeado. O bebê pode estar fazendo um cocô na barriga e isso é um sinal de alerta. Não um sinal de cesárea, mas um sinal de alerta. Então, não vai deixar para depois, arrumar bolsa, como eu digo para as buchudas. Não, vamos... Corre para o hospital. Sangramento e pressão alta. Que pressão alta de emergência são pressões tipo 16/11, que é razão de ir... E, sei lá, deixa eu ver mais. Diminuição do movimento fetal, que é uma coisa que gestante vai. Na diminuição do movimento fetal, se o meu bebê, ele tem que mexer 6 a 8 horas após 1 hora da refeição realizada. Durante 1 hora, aliás. Eu tomei café da manhã. Mexeu o bebê 6 a 8 vezes em 1 hora. Perfeito. Ele não mexeu, aí eu vou e escuto, percebo o movimento mais 1 hora. Porque ele podia estar dormindo, né? Ninguém é de ferro. Ainda mais lá dentro que não tem o que fazer. E é top. Ixi, tem muita coisa. Tem que crescer um pulmão, crescer um coração, só não tem que digitar. Aí, esses meus nenéns que passam 1 hora, mais 1 hora, sem movimento algum, ou menos de 6 em pacientes diabéticas, por exemplo, isso é um sinal de alerta. Isso é uma tecnologia de vigilância do bebê feita pela mãe, chamada mobilograma. É uma ferramenta que é usada no mundo inteiro para somar as vigilâncias. E eu acho que só. Eu tenho curiosidade dessa... Assim, algumas mulheres dizem que menstruam a gravidez inteira. Né? Não é normal. Pois é, porque o primeiro sinal, né, que a gente tem é a falta de menstruação. Isso. E essas, então, que descobre que está grávida na hora do parto. Meu Deus, como? O corpo da gente muda completamente, né? Mas isso acontece. O paciente descobrir que está grávida com 7 meses, essas coisas. Porque se a pessoa continua menstruando, ela nunca vai pensar que está grávida, né? É verdade, mas não é normal. Tem várias causas. A placenta baixa, que a placenta, tá aqui o colo do útero, eu com a minha didática, né, ao vivo. Tá aqui a placenta, aí se sangra, escorre pelo colo do útero, mela a roupa, né, mela a calcinha.
Então, a placenta baixa, mas eu posso ter inflamação do colo do útero, uma inflamação que promove sangramento, cervicite. Então, esses são os mais comuns, a princípio. E no acompanhamento, quais são as diferenças de um pré-natal de alto risco e um normal? Os 2 pré-natais vigiam inicialmente as mesmas coisas. As queixas, a pressão, o peso da mãe, a altura uterina do abdômen e a ausculta do bebê. E pede os próximos exames minimamente necessários naquele trimestre. Na paciente com hipertensão, por exemplo, eu preciso prescrever remédios para prevenir pré-eclâmpsia. E essa tecnologia inicialmente é de responsabilidade da unidade básica de saúde, a prescrição e o acompanhamento do pré-natal de alto risco. Então, digamos que eu sou uma paciente hipertensa, aí eu faço consultas mensais na unidade básica até 32 semanas, depois quinzenais até 36 e depois semanais. Beleza. Se eu sou hipertensa, eu vou fazer, além disso, o médico vai interpretar também, né? Vou fazer um exame chamado obstétrico com Doppler. Que o grande lance dessa palavra alto risco é que esse exame, ele não está pactuado do ponto de vista do sistema de saúde, nem no Brasil, nem na Inglaterra, nem na França. Eles fazem mais ou menos o mesmo filtro. Porque ele é mais necessário nessa população. Então, ele vai fazer esse exame obstétrico com Doppler, mensal ou quinzenal, dependendo dessa evolução do crescimento do bebê, para saber se a hipertensão está promovendo prejuízo ao crescimento do feto. Ou o obstetra vai ajustar o antihipertensivo, se a pressão não estiver controlando. E então esses intervalos de consulta, em geral, são os mesmos no pré-natal de alto risco, só que é intercalado. Um na atenção primária e outro na atenção especializada. E no caso do diabetes gestacional, a mulher desenvolve durante a gestação, depois do parto ele acaba? Isso. Como é que controla? Quase que 85% delas não terão diabetes pós-nascimento. Mas elas são candidatas a diabetes no futuro. Então, são pessoas que... todos nós, né? Que tem que fazer exercício e cuidar, não sei o quê. Mas elas, digamos assim, por terem fator de risco. O hormônio da placenta, ele é muito sabido, sabe? Tem umas coisas que eu estudo assim de... Cara, muito inteligente que inventou isso. O hormônio da placenta, ele faz com que haja dificuldade de entrar o açúcar no sangue da mãe. Para poder aumentar o açúcar no sangue dessa mãe e para esse sangue dessa mãe e para o feto. Então, a mãe usa menos o açúcar para ela e bota mais para o feto. Isso eu chamo hormônio lactogênico placentário. Quem tem tendência a ter diabetes gestacional não consegue equilibrar isso. E por que a fisiologia da gravidez faz isso? Porque o bebê, a gente engravida, né? Até 24 semanas, o neném está embaixo do umbigo. Aí, mais 10 semanas, o neném está lá na goela. Então, para poder fazer crescimento fetal, ele foi fabricado para isso. Para crescer o bebê. Mas alguns de nós não estão aguentando o tranco e está desenvolvendo diabetes gestacional. E em que situações que há necessidade de atuação conjunta de outros especialistas com o obstetra? Ave Maria, são várias. Então, por exemplo, nós temos pacientes com epilepsia, que o manejo é mais da neurologia, então acompanha em conjunto. Imagina uma crise de uma mulher grávida, hein, epilética. Virou de lado, esperou a convulsão passar, respirou, esperou passar e segue na epilepsia. Agora, se isso está frequente, aí a gente tem que fazer ajuste. E se chama subentrante, que é uma após a outra, aí ela tem que internar. Então, eu já tive gestante no centro de referência, né, no SUS, que eu atendi com transplante renal. Esse foi uma das buchudas com maior desafio obstétrico, sabe? Então, a gente precisava da neurologia, da endocrinologia,
No diabetes, quando a gente não consegue ajustar com a insulina, que isso acontece com uma certa frequência, a endocrinologia entra. A oftalmologia agora também entra. Agora não. Também entra na avaliação, nos somando o fundo de olho para saber se há alterações de retina que comprometam. Porque é interessante. O oftalmologista vai olhar lá a retina da mãe, para eu, obstetra, entender se as artérias que levam sangue para a placenta, para o útero, do útero para a placenta, estão adequadas. Porque se a do olho não tiver muito boa, os capilares que vão lá para a placenta também não estarão. Então, esse bebê dessa diabética tem mais chance de ter baixo peso, no lugar de ser o bebê gordinho, habitualmente de diabética. Nossa, é muita coisa mesmo. É massa. E a automedicação é um risco não só para a gestante, mas para qualquer pessoa, né? Quais os perigos mais sérios que isso pode trazer para a mãe e para o bebê? Os remédios é muito difícil remédio estudar em gestante no mundo. Por quê? Eu vou pegar... Toda bula tem, né? Gestantes, grávidas e lactantes, né? Isso, então é assustador, mas é muito difícil ter uma conclusão do remédio. Porque eu vou pegar, então eu tô grávida, você tá grávida. Aí eu vou botar um remédio para pressão em você, novo, e em mim não. Porque eu quero testar para saber se em você vai ter repercussão no bebê. Então, eticamente, é muito difícil estudar em gestantes. A maioria são estudados em animais. Aí, o que acontece? Eles têm uma classificação que, em geral, as drogas, né, os medicamentos de classe X são os que são proibidos na gravidez. Proibidos. E a gente ainda avalia risco-benefício. Por exemplo, uma paciente com lúpus ou uma paciente com câncer. Como eu já tive. Remédio, né? Câncer de mama em gestante ou câncer de colo do útero em gestante. Aí, junto com a oncologia, que a gente também trabalha com a oncologia, vamos ver qual dos medicamentos tem menor risco para o feto. Entende? Mas no global, no geralzão, as vitaminas que são prescritas, elas são seguras, os analgésicos são seguros, agora anti-inflamatório não. Eu vou dar um exemplo do anti-inflamatório conhecidaço, né? Diclofenaco, por exemplo. Não, porque ele pode dar alteração num ducto lá do coração, chamado ducto arterioso, que comunica do feto. Do feto. Na mãe não faz nada. Comunica a aorta com a pulmonar. Aí esse bebê pode ter repercussão cardíaca ao nascer. Nossa. Por uso do anti-inflamatório. Remedinho baratinho. Mas os outros, paracetamol é prescrito e orientado, autorizado no mundo inteiro. Dipirona nos Estados Unidos não é autorizado. No nosso país é permitido, mas é como segunda escolha, porque tem descrito que ele diminui a produção... Diminui não. Pode diminuir a produção de leucócitos em bebês, no feto. Nossa. E no caso da hipertensão, quais os principais riscos e cuidados? Eu sou hipertensa, eu devo fazer atividade física, isso é um grande cuidado maravilhoso. Quem estiver me ouvindo e não estiver me vendo, 4 vezes por semana, 40 minutos. Essa é a meta de gestante. Isso melhora a artéria uterina. Eu digo para a puxuda que é assim, a artéria do útero é a mangueira que leva sangue para o jardim chamado filho. Aí, a mangueira de hipertensa tende a ser meia boca, que é a artéria uterina. Quando... Tá cheio de furinho, né? A bicha pode ser estreita. Aí, se a bicha... E o pior que às vezes eu falo desse jeito... Mas paciência, o meu nordestinês se ataca. Acho lindo esse sotaque, esse vocabulário. Aí a mangueira do jardim do lado do útero, tá lá do lado de cada útero, ela é para ser larga, para nutrir o bebê. Então, hipertensas tendem a ter mangueiras mais estreitas. A atividade física ajuda a enlarguecer essa mangueira e nutrir melhor o bebê. E o pré-natal da hipertensa tem que começar cedo. Então, assim, eu sou hipertensa, eu quero ter um neném. Então, eu vou fazer minha consulta pré-concepção,
que aí, antes da gravidez, eu vou saber qual é a idade gestacional que eu vou usar o AS para prevenção de pré-eclâmpsia, quais são as coisas que eu posso fazer no primeiro trimestre, na verdade, em gestante, que tá bem, pode vida normal. Entendeu? Não tem esse primeiro trimestre cristal, como eu aprendi no começo da minha obstetrícia, né? Então, os cuidados basicamente são esses. É começar o pré-natal o quanto antes e não deixar de fazer atividade física. Uhum. E parar o remédio que tomava antes de engravidar. Desculpe. Quando eu faço a consulta pré-natal, né? Aí digamos que eu tome... Vou dar um exemplo. Captopril. Então, pressão, né? Para pressão. Aí eu engravidei, aí eu não devo continuar com ele. Deve ter um mais indicado. Para né? grávida. Para grávida. Vê se eu tô certa. A gravidez ectópica é o que a gente popularmente chama de tubária? Também. Gravidez, o nome ectópica significa fora do local. Ectos, fora, e tópico, dentro, né? Fora, sim, seria no local. Então, tá fora do local. E o mais comum é tubária, é na trompa. Seja o útero, né? E a trompa, que é um canudinho. Aí, se esse canudinho tá entupido mais perto do ovário, entre o ovário e o útero, ou mais perto do útero. São os 3 caminhos de obstrução. Então, essa é a gravidez ectópica. Mas ela também pode ser dentro do abdômen, fora da cavidade abdominal. A placenta pode grudar até em alça intestinal. Isso eu vi na residência. Eu não quero ver mais. Não, para ele é muito estresse. E no colo do útero, né? Quando ela está fora da cavidade uterina, dentro do colo do útero. E até numa parte específica do útero chamada corno uterino, chama gravidez ectópica cornual. No caso da tubária, chega um momento que ela... Rompe, né? Porque é um canudinho. Sim. É fino e é linda a trompa. A trompa é um negócio para pescar óvulo. É um canudo. E tem que tirar, né? Pra pessoa, pra mãe Depende. não morrer, né? O mais comum é a cirúrgico, né? É tirar se ela rompeu. E se ela ainda está íntegra, mas não tem embrião, tem os critérios de gravidez ectópica que faz remédio para tentar não abrir barriga da buchuda, né? Não submetê-la ao risco cirúrgico. Aí tem essa alternativa de exceção, são poucos os pacientes. Eu presenciei um caso de uma colega, ela estava trabalhando, ela não sabia que estava grávida. E teve hemorragia, ficou branca, graças a Deus a gente conseguiu levar ela para o hospital e ela está bem. E mesmo depois perdendo uma trompa, ela ainda teve um filho. Deus é sabido, botou 2. Porque diminui as chances, né? Mas eu não vejo essa diminuição não na minha vida real. Mas aí a pergunta é, esse problema, ele não tem tratamento precoce? Não. Ninguém sabe quando vai acontecer? Não tem. Uma das coisas que pode ter relação, por exemplo, endometriose, né? Gestante com endometriose pode ter mais risco. E gestantes com doenças inflamatórias pélvicas, né? Infecções, chama infecções ascendentes, que são infecções dentro do útero, dentro do corpo do útero, dentro da trompa. Porque a infecção, ela cria brida, gruda a trompa. É estranho, assim. Gruda a cavidade e isso atrapalha o bebê, o óvulo. Como é que eu posso dizer? O ovinho, quando junta espermatozoide e óvulo, né? Que eu digo, quando junta tomé e bebê, quando estão vindo lá pela trompa, aí ele não consegue caminhar suavemente. Por causa de dentro da cavidade está com resquícios de cicatriz de inflamação. Nossa. Então, vamos imaginar que está tudo bem, a mulher está grávida, né? Quais práticas de autocuidado você recomenda para uma gestação mais tranquila e saudável? A prática... Mudar para o paraíso. Não dá não, é vida real. Vida real, é punk mesmo. A primeira prática é a gente planejar, né? Primeiro, o ideal é que eu queira estar grávida,
né, eu deseje a gravidez. Acho que menos da metade consegue planejar Sim, antes, né? Foi uma pesquisa com 1.000 mulheres e 45% delas não planejaram. Então, uma pesquisa de vários países. Mas, assim, o ideal é que eu queira, né? E que eu, nas práticas, eu tenha um grupo de apoio, porque gestante sem suporte, ela fica muito vulnerável, emocionalmente, inclusive. Sim. O suporte não é necessariamente a família, né? Porque aqui em Roraima tem muita gente que a família mora longe. Mas que eu tenha suporte, que eu esteja usando o ácido fólico, né? Com dose, idealmente dose baixa. Dose baixa não, a dose de 400 microgramas, para diminuir o risco das malformações do sistema nervoso central. Não há motivo para parar a atividade física. Se eu tiver em bem-estar global, não tem por que eu não fazer atividade física. A atividade física ajuda até na nidação, assim, o bebê colar, sabe? Aí, claro, se tiver sangramento, para-se a atividade física, né? Então, é esse. E começar o seu pré-natal para fazer os exames, se tem sinais de infecção, para planejar o processo. O que eu acho, assim, que as pessoas precisam entender, que grávida, ela também pode ter edema cerebral, inchar o cérebro. Pouquinho. Por conta da gravidez? Não incha o corpo, né? Os dedos, os braços, pode ter edema cerebral. Então, grávida, ela esquece. Grávida tem mais mudança de humor. É igual a menopausa. Só que como eu também tô nessa fase aí da menopausa, eu acho que a menopausa é mais complexa. Aí grávida tem mudança de humor, ela tem, como é que eu posso dizer, alterações do olfato. E assim, o nosso ambiente... Os enjoos, meu Deus. Mas o enjoo não é todo, sabia? Eu tive 2 gravidezes. Uma eu enjoei 2 semanas, outra eu enjoei 7 meses. Ave Maria! Não, do meu pequeno, né, que agora tem 13 anos, eu não enjoei. Aí, né, eu, com todo esse negócio, esse conhecimento no cérebro, meu Deus, será que tá bem? Porque eu não sinto enjoo. Então, enjoo não é de todas, aí já li, não é todas, pra pessoa não ficar neurótica, pensando que não tá enjoada, não tá grávida. Não. E esse apoio e o entorno precisa conhecer. O entorno, quando eu falo também, é o entorno trabalhista, sabe? Nossos ambientes trabalhistas não são todos, mas eles não compreendem que a grávida, ela não vai ter, a maioria delas não vai ter a mesma capacidade física, funcional, né? Que os outros pacientes. Então, as outras pessoas, ou a mesma capacidade funcional de antes. Então, a grávida, por lei, tem direito a ser liberada para as consultas, né, do pré-natal. E idealmente que ela tenha a companhia do esposo. Tem um número de consultas, parece que ele não pode ir para todas, eu não tenho certeza agora, mas ele pode participar. E do esposo ou do acompanhante, né? E que essa gestante, ela tenha adaptações no seu ambiente de trabalho. Porque se eu tenho uma gestante acolhida, essa funcionária vai ser maravilhosamente contínua nesse ambiente de trabalho, entende? Depois do neném, licença maternidade, voltar. Porque é muito bom se sentir acolhido, né? Então, eu acho que são esses, assim, em geral, o cuidado da grávida, o cuidado da família e o cuidado do social, do ambiente social e trabalhista. E a alimentação, olha, não entendo. Gestante toma Coca-Cola a gravidez toda. Não tô fazendo propaganda. Aí come um monte de besteira. Aí quando a minha criança maravilhosa nasce, vai tomar só leite do peito. E quando for comer tem que ser alface e tomate. Meu Deus, o exemplo tem que começar no bucho. Exatamente. Então, a alimentação também é um bom item a se lembrar. E sobre esse canal da universidade, né, o Telesaúde, como que ele pode contribuir para a formação e atualização dos profissionais que atuam na saúde?
Olha, eu vou responder o que eu tenho em informações pessoais. Então, o Telesaúde foi criado para aproximar, né, as informações. O ideal é que os encontros pudessem ser síncronos, né, que a gente pudesse responder as dúvidas né, em tempo real e tal. E ele está aberto ao público, né, para assistir às aulas nesse canal. Então, ele contribui na assistência à saúde. Eu não participo dele diretamente. Uma das organizadoras, né, que é a Fabiana Nakashima e o professor Júlio, os dois professores, me chamaram para participar nesse momento da estratificação de risco. E sem ser essa sexta, a outra que eu não me lembro mais o dia de hoje. 27. Aí nós vamos falar sobre prevenção de pré-eclâmpsia, né, para a comunidade técnica. Se você percebeu, tinham muitos termos técnicos, né? Que é para interagir com os municípios do interior e também, e principalmente também com a comunidade de assistência à saúde da população indígena, que fica distante. Doutora Cíntia, deixa um recado para as grávidas, para ter uma gravidez saudável e feliz. Ai, gente... um recado. Ai, não sei se eu consigo em poucas palavras. Olha, eu sei que gestante é um ser sublime, né? Que está levando o maior tesouro de uma família e que, para a grávida, eu diria que ela precisa se sentir segura no seu ambiente de tratamento, né? De acompanhamento, de pré-natal, e precisa fazer o programa de prevenção que o pré-natal promove, que é um programa de prevenção, é um dos programas de prevenção mais fortes que tem do Ministério da Saúde no mundo. E que ela se permita, né, ser acolhida e saber que ela tem limitações, que isso não é demérito, né, não é ruim. Gravidez não é doença. Não é doença, mas talvez funcionalmente a gente não seja a mesma pessoa. Para as pessoas... que atendem na assistência à saúde, a gente tem que entender que a grávida está trazendo o tesouro de alguém, né? E eu digo para os meus alunos que todos os bebês que a gente vir nascer, eles podem ser os próximos Einsteins da vida. Então, quanto mais eu promova resultado, acolhimento, e diga para a buchuda, você entendeu o que eu disse? Você não entendeu, tá bom. Eu já fiz recadinho. E solicito à mãe de fulana de tal comparecer a essa consulta de pré-natal. Caso não possa, assine embaixo para a ciência. Que a gente entenda que eu preciso cativar, né? Eu preciso trazer essa pessoa para o pré-natal. E não é mais um atendimento, né? Nunca vai ser. Nossa, é top. Eu queria agradecer a sua presença e te dar parabéns pelo seu trabalho, né? Trazer crianças ao mundo é uma missão sublime mesmo. E quando precisar voltar para falar qualquer outro assunto tão importante quanto esse, a gente está aqui de portas abertas. Será um prazer. Muito obrigada. E um cheiro para vocês que estão ouvindo. E a gente vai ficando por aqui, querendo agradecer de novo a doutora Cíntia, né? Por tanta informação importante. E mais tarde a gente volta com outras entrevistas e assuntos importantes também para você. Até a próxima.